Caríssimos irmãos e irmãs, vamos retomar então as nossas atividades do nosso seminário. E nós temos hoje a satisfação também de receber a nossa querida irmã Naida Mota, trabalhadora aqui da casa também, sempre conosco. Ela vai nos falar sobre os passos a seguir para a autocura. Então nós convidamos aqui ao palco a nossa irmã Naida, a quem nós pedimos uma salva de palmas. Seja bem-vinda, doutora Naida, e a senhora tem a palavra. Muito obrigado pela presença. Bom dia a todos. A satisfação mais uma vez estar aqui no Monte Alverne. Vocês não podem enjoar de mim, né? Porque há pouco tempo eu estava aqui, né, Simone? Então hoje nós vamos fazer uma abordagem, né? Indo de encontro ao tema do seminário, que é a saúde, que é um tema assim muito vasto, muito complexo. Ele permeia tudo, né? Sem saúde a gente não tem vida, né? Então, a reflexão ela é muito apropriada ao tema, parabéns pela escolha. Márcia, Isa, Simone, a equipe toda, né? E um lugar ideal, que é a Casa Espírita. A Casa Espírita é um hospital e todo hospital deve promover a saúde. Então, eu estava conversando com a doutora Fátima ali, que a gente não combinou, mas cada um puxa a brasa para a sua sardinha, né? Como ela é médica, ela falou do aspecto físico. E eu, como a minha área é psicologia, vou falar um pouco da parte emocional e espiritual, já que o tema do seminário é a saúde dentro do Evangelho, né? Então, vamos começar. O tema é esse aí, né? E a gente vai... Bom, esse primeiro slide, nós vamos ver que lá no final da palestra, a ciência, as pesquisas, elas nos levam para cá. Então, Jesus já nos disse isso há mais de 2000 anos atrás, e ainda bem que em tempo, né? Talvez a ciência ela tenha um poder de convencimento maior. Então, nós vamos chegar a essa conclusão no final da palestra. Por isso que eu botei esse slide primeiro, porque nós vamos começar por ele e a nossa conclusão vai ser exatamente essa, né? Então, aqui é o lugar perfeito para a gente fazer essa reflexão e nós vamos constatar que a saúde, ela é basicamente, como a doutora falou, o nosso irmão falou na abertura, ela começa na espiritualidade, né? Pela hierarquia dos níveis sutis, dos corpos sutis, a gente vem do espírito para o corpo emocional e para o corpo físico. Então, a gente hoje, dentro de uma casa espírita, a gente tem que estar muito à vontade para falar de espírito dentro de uma casa espírita e de espiritualidade. Então, nós vamos... Eu acho que ele acelerou. Nós vamos fazer uma reflexão sobre as nossas vidas. Porque saúde é vida, né, gente? A gente vai falar de felicidade, de saúde, vamos falar de vida. E quem sabe fazer algumas correções de rumo, aumentando a consciência de que somos seres espirituais numa experiência física. Isso aqui é básico para nós começarmos a entender o processo de saúde. Se nós não nos identificamos como seres espirituais encarnados, nós já começamos de uma maneira meio desalinhada para o entendimento da coisa. Porque se nós achamos que nós somos seres físicos, viemos aqui para ficar, alguns acreditam ainda que não vamos morrer, e que se morrermos acabou tudo, nós já estamos partindo de um princípio um pouco mais enviesado. Então, aqui começa um processo de adoecimento. Por quê? Porque se nós somos seres espirituais,
numa experiência, numa viagem física que nós estamos fazendo aqui, que uma hora a viagem vai acabar, nós precisamos de ter alimentos espirituais. Como nós nos alimentamos de matéria, buscas materiais, bens materiais, preocupações materiais com o nosso corpo físico, com o nosso embelezamento, com o nosso conforto, adquirirmos bens, nós adoecemos a partir daí porque a origem da coisa está começando errada. O meu alimento não me preenche. Por isso que teve aí o mês agora do adoecimento mental, né, do transtorno mental, onde a gente vê os vazios, as faltas de propósito, o não querer ficar mais aqui. Por que a gente tem esse vazio? Existe o vazio existencial, né? Mas o vazio que hoje a humanidade carrega muito, porque os alimentos que nós estamos nos concedendo, ele não alimenta. É igual a gente tem um cachorrinho, eu resolvi, a partir de hoje, a ração está muito cara, eu estou dando pedra e areia. É um alimento próprio para o cachorro? Não é. Ele vai tentar comer? Não sei, acho que não, porque ele não é bobo, igual a gente, né? E isso vai adoecer o cachorro, e o cachorro vai o quê? Morrer antes da hora dele. Então, o ser humano, a gente talvez morra um pouco antes do tempo, mas a gente sofre. O ser humano sofre, porque nós temos a inteligência e ele não tem ainda, né? Então, no momento que eu me reconheço como um outro ser e alimento esse outro ser que eu acredito que eu seja, já está tudo começando meio enviesado, né? Então, assim, talvez os nossos focos ou objetivos estejam na direção contrária. Aqui é a origem do nosso adoecimento. Esteja na direção contrária à proposta de evolução dos nossos espíritos. Aí vem a doença, como um sinal, que é um alerta, para revertermos ou revermos e utilizarmos o nosso poder de autocura. Somos co-criadores, filhos do Criador, a doutora falou muito bem, Jesus disse, vocês podem fazer o que eu faço e muito mais, por sermos filhos do Criador. Precisamos parar para refletir e entender o nosso funcionamento, que é exatamente o que a gente está fazendo nesse momento. Hoje, na Casa Espírita, sábado, na parte da manhã, dando uma parada para refletirmos sobre o nosso viver, sobre a nossa saúde, se a gente está feliz, se a gente está triste, se eu vivo no passado, se eu vivo no futuro, como é que eu estou fazendo? A saúde, ela é essa forma de viver, de pensar e de sentir. É isso que a gente está hoje tendo a abençoada oportunidade de estarmos aqui fazendo essa reflexão e nessa parada. A doença que ela vem como alerta, como um sinal, a doença ela não é criação de Deus. A doença ela é um desalinho com o bem. Então, ela é a ausência do bem. Deus não criou o mal nem a doença, mas eles existem. Pelas nossas ações, entendimentos, compreensões, crenças, valores, enfim. A maneira que eu vivo é de acordo com a bagagem que eu tenho, né? E essa bagagem eu tenho que mudar, que é o poder que nós temos de autocura, de revertermos ou revermos o que nós estamos fazendo. Por isso que nós temos esse poder, concedido por sermos filhos do Criador. E eu só mudo atitude, maneira de agir, se eu parar para pensar, refletir, e aí vem a mudança da atitude, que é a vontade e a ação. A atitude é a vontade e a ação. Mas eu só mudo a minha ação se eu parar para pensar. Eis o valor de estarmos aqui hoje, tentando entendermos porque precisamos mudar. Não é precisar porque é preciso, que a Naida está falando, não, longe de mim. É porque a nossa doutrina ela fala numa fé raciocinada.
raciocinada, porque nós refletimos, pensamos, criticamos, e vamos ter as nossas atitudes diante da vida. Esse momento pode ser, que eu não tenho essa pretensão, mas que nos faça refletir um pouco para nós sairmos dessa direção contrária que nos encontramos. Se a vida do ser espiritual encarnado é para cá e eu estou vivendo para cá, tem que vir um realinhamento, que geralmente vem através da dor e do sofrimento. É essa linguagem que nós, infelizmente, compreendemos, né? E então vamos a ela, né? Então vamos fazer algumas reflexões sobre o que dizem sobre a saúde mental, sobre a saúde espiritual. A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela nos traz que estado completo de bem-estar físico, mental e social e espiritual. Hoje, o pilar da espiritualidade, ela compõe a sustentação do ser. As pesquisas científicas estão aí hoje nos mostrando a importância do pilar da espiritualidade. Saúde é a perfeita harmonia da alma. Quem disse Emmanuel no Consolador. Então, é um estado geral de bem-estar físico, mente e espírito. É uma coisa, por isso que eu digo que é complexo a gente falar de saúde. Saúde mental é igual a saúde espiritual. O manual é o Evangelho. Então, o que a gente percebe? Que quanto mais espiritualizados formos, mais saúde teremos. Globalmente, físico, mental e espiritual. O homem havia perdido o endereço de Deus e, por consequência, o endereço de si mesmo. Isso Thomas Hert, filósofo inglês do século XVIII. Então, nós vamos ver que espiritualidade é um fator de saúde, sim. Se você perde o endereço de Deus, hoje o que a gente constata pelo nível de sofrimento que as pessoas estão, nós estamos, né? Que a gente perde o endereço de nós mesmos. Nós estamos desconectados da nossa essência, que é perfeita, que é divina, que é de luz, que é de amor, que é de saúde, que é de plenitude, mas a gente não está vivendo assim. A gente está triste, se isolando, não quero ver ninguém, não estou dormindo, como a doutora muito bem falou. Nós somos campeões em consumo de remédios controlados. Então, isso não é um estado de felicidade, de alegria e de saúde. Não é. Então, nós temos que compreender por que é que eu estou fora do caminho da proposta e do destino que nós estamos aqui fazendo. Nós não estamos fazendo o dever de casa para o qual viemos, que é a evolução dos nossos espíritos. Nós viemos aqui só para esse objetivo, né? A principal motivação humana é a busca por significado, propósito, sentido, e não por prazer e poder. Isso fala Viktor Frankl, é um psiquiatra austríaco que tem um livro maravilhoso que chama Em Busca do Sentido, que ele teve em campo de concentração, e ele foi um dos poucos sobreviventes, porque ele resolveu, na época, começar a planejar escrever um livro. E a família dele, a mulher, a esposa, a mãe, estavam em outros campos de concentração. Quando ele saiu, é que ele percebeu, soube, que todos tinham morrido nas câmaras de gás. E ele, a cada dia, não sabia se ia. Mas o que sustentou ele, e que ele saiu, e depois escreveu o livro e tudo, foi esse propósito que ele tinha. E ele diz que, quando nós temos um propósito de vida, uma razão de viver, eu sei o que eu estou fazendo aqui para chegar de onde eu vim, que é o que o Evangelho nos traz, nós superamos todas as adversidades da vida. Eu lembro quando eu fiz um diagnóstico de câncer, o médico perguntou assim, você gosta de viver? Você gosta da sua vida? Ah, então você tem muita chance de se curar. Porque aquele que diz, a minha vida já era uma porcaria mesmo, então se eu vou agora, aí você recolhe, chora, tu nem sabe, eu estou doente, eu estou com aquela doença, eu acho que eu não vou sobreviver.
Esse não tem assim, não, eu não quero morrer agora. Primeiro que eu estou nova, eu estava com 42 anos, né? Não, eu quero voltar a trabalhar, estava afastada e tal. Então, o Frankl diz que, quando eu tenho um sentido, uma razão, um propósito, eu sei que eu gosto daqui, eu quero sair daqui porque tem coisa boa me esperando lá na frente, eu supero as adversidades da vida. Agora, será que nós estamos com esses propósitos bem determinados dentro de nós? E aí vem umas pesquisas, né? Tem duas, eu vou falar dessa de Harvard e de uma da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde eles pesquisaram sobre felicidade, saúde e o que aparece numa escala que eles construíram. E isso é importante a gente entender, porque foram feitas assim com não sei quantas mil pessoas, então é um retrato relativamente de uma população, que a gente tem que ver aonde nós estamos nos enquadrando nisso que a espiritualidade diz e que as pesquisas dizem. Hoje nós estamos num momento do planeta de provas e expiações, né? Por isso que a gente vê tanto sofrimento, tanto adoecimento, tanto desespero, tantos atos aí descontrolados, abreviando as vidas, enfim. Não está um momento calmo, tranquilo. Porém, a doutrina nos diz que o momento, como é de muita prova, muita expiação, é um momento de avanço. Vai ser um momento de evolução da espécie humana. Nós vamos entrar num mundo de regeneração. Para a gente ir para frente, nós temos que fazer algumas purificações, limpezas, aperfeiçoamentos, arrumar gavetas, armários, para a casa depois ficar limpa, arrumada, pintada. Esse é o caminho do espírito. Então, o momento está duro, está difícil? Está. Mas existe uma razão dessa caminhada da humanidade, porque esse sofrimento não é só do Brasil, é do mundo, é do planeta, é da humanidade. Se nós compreendemos, como o Evangelho diz, como o irmão falou no início, nossas doenças, os nossos sofrimentos, às vezes são dessa vida, mas às vezes são de vidas passadas. E que nós temos que fazer as reparações para nós avançarmos e seguirmos. Então, a doutrina diz, abençoado é o sofrimento e a doença, para aqueles que sabem passar pelo momento da dor e da dificuldade. Falamos há pouco tempo do capítulo do Evangelho, bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados são aqueles que mantêm a serenidade, mantêm a calma, mantêm a fé, mantêm o entendimento para a compreensão do que está acontecendo. Então, quando a gente entende, a gente aceita melhor. Aceita. Aceitação é uma palavra mágica na doutrina espírita. Porque a gente só passa pela aceitação se nós fizermos isso que a gente está fazendo aqui agora. Reflete para aumentarmos o nosso autoconhecimento, que o autoconhecimento é a expansão da consciência. Se eu entendo melhor as coisas, o que está acontecendo, o que eu posso fazer para eu colaborar. Sérgio trabalha em hospital, eu toda semana estou visitando hospitais com pacientes terminais. Ali é uma lição muito grande de vida. Uns com muito medo, porque já estão na hora da partida. Eu visito na quinta, quando eu vou na outra quinta, já desencarnaram 4, 5 que eu vi na semana passada. Então, assim, como é que cada um está passando por aquilo? Depende da bagagem que cada um cultivou dentro de si. Ah, Naida, falar em morte, parar para pensar em morte, só você mesmo. Eu falei, mas todos nós vamos passar por esse capítulo. Os livros que eu tenho lido sobre morte, acabei há pouco tempo um que chama Morrer Não Se Improvisa, de uma psicóloga de São Paulo. O trabalho dela é acompanhar essa fase terminal. Então, ela explica que aquelas pessoas que têm uma crença religiosa, espiritual, tipo a nossa doutrina espírita, que fala na partida
e tem a perspectiva da continuação, que não são todas que têm, a vida continua, né? Está aí André Luiz, Chico Xavier, tantos aí mostrando para a gente. Ela falou, é diferente a partida, Naida. É diferente. Muito diferente. O sofrimento, o entendimento, a aceitação, a compreensão. Do familiar também aceita melhor. Agora, como é que eu chego a esse ponto? Parando, refletindo, lendo, assistindo palestra, vendo filmes edificantes, livros. Nós temos uma vastidão de livros aí espíritas excelentes que nos ajudam nesse entendimento, nessa compreensão. Porque nós, hoje aqui, ninguém está aqui em doença grave, mas a gente pode estar com um familiar, com um vizinho, e nos ensina a termos uma palavra, uma orientação, um acolhimento. Então, precisamos construir essa bagagem dentro de nós, com esse autoconhecimento, que é o que nos vai dar o poder, que é o tema da palestra, da autocura. Eu entendo que eu preciso mudar o meu rumo de vida. Vamos supor, eu bebo muito, eu bebo todo dia. Um exemplo, tá, gente, que eu nem bebo. Mas eu chego em casa, esses dias eu conversei com uma amiga no Espírito Santo, ela está com um monte de problema lá com os filhos e tal, não sei o quê. Eu falei, e aí, como é que você está? Ela falou, Naira, eu arrumei uma estratégia agora que eu estou dormindo melhor. Eu falei, como você está fazendo? Ela falou, todo dia eu estou chegando em casa, eu estou bebendo. Aí eu falei, como assim? Tu está bebendo? Aí ela falou, nossa, Naida, é um som tão bom. Eu falei, o que tu está tomando? Aí ela falou, varia. Às vezes eu tomo uma cerveja, às vezes eu tomo uísque, vinho. Aí eu falei, mulher, que estratégia é essa que tu encontrou? Aí ela falou, Naida, eu fico tranquila, eu durmo. Eu falei, depois a gente vai conversar mais para rever essa tua estratégia, porque tu pode até dormir bom, bem, tranquila, mas não precisa tu beber todo dia. Naida, é muito prazeroso. Eu falei, tá bom, depois a gente conversa mais. Mas, assim, cada um encontra uma forma, uma maneira de lidar com as suas dores, com os seus sofrimentos. Então, a coisa do vício, que eu acho que não é o caso dela ainda, mas a pessoa que tem vício de cigarro, de bebida, eu não sei o que mais pode ter, cortar com isso é muito difícil. Por isso que essas pessoas precisam fazer um acompanhamento psicológico, para ter uma ajuda. Porque o rompimento de uma muleta de 20 anos, 30 anos, 40 anos, é difícil, é doloroso, mas é necessário, né? Então, o primeiro item dessa pesquisa que eles apresentaram lá em Harvard diz que, primeiro item de saúde e felicidade, qualidade dos relacionamentos levam a mais saúde e longevidade. Gente, isso daí hoje é uma coisa muito complicada. Se nós refletirmos uma coisa básica, uma pesquisa do IBGE 2019, a faixa etária de 13 a 15 anos, adolescentes, aumentou o número dessa faixa etária, afirmando, não tenho amigos, não tenho grupo, não me faz falta e eu não gosto de sair da minha casa. Quem é o grande inimigo dessa faixa etária e talvez de nós mesmos, né? A internet, as redes, o celular, o computador. Porque ele dá a ilusão que um menino desse conversa comigo e ele diz assim, Naida, eu não tenho amigo de eu conversar, mas eu tenho 200 amigos na rede. Quer dizer, não tem amigo, porque amigo de rede, de internet, não é amigo. Aí ele se ilude com esse mundo virtual que eles estão vivendo agora, tanto que o Código Internacional de Doença já está codificando doenças da tecnologia, porque estão viciando. Tem pessoas que dizem para mim, Naida, não me pede para dormir sem celular perto. Eu não consigo. Ele dorme debaixo do meu travesseiro. E se dá um apito de zap e eu não vejo? Falei, mulher, pelo amor de Deus, você está dizendo que tu não está conseguindo dormir? Tu não vai conseguir, porque tu fica com a cabeça nesse celular.
Esses dias eu li um médico dizendo que quando a gente fica no celular, tem que dar no mínimo 45 a 50 minutos, desligar para conseguir conciliar o sono. Porque a parte neurológica ela não para rapidamente daquele monte de estímulo o dia todo. Então, desligou o celular, vai ali, toma um café, toma, sei lá, um mingau, uma sopa, e depois pode ser que o sono comece a vir. Agora, não dorme, toma remédio, e o celular é do lado do travesseiro, é de baixo, é na mesinha, é escutando o apito. Não é um bom companheiro para sono. Voltando aqui, primeiro item da pesquisa de saúde é relacionamento. Então, se a gente hoje está num mundo que as pessoas não querem mais se relacionar, não querem conversar com ninguém, não tem grupo, não tem amigo. Na escola, eu vou, assisto minha aula, como um me disse há pouco tempo. Eu vou, assisto minha aula, faço minha tarefa, pego a minha mochila e venho embora. Eu falei, mas você não dá bom dia para ninguém? Você não tem um colega, nem um menino, nem uma menina? Não, cada um no seu quadrado. E está aí, o primeiro nível primeiro lugar da pesquisa, relacionamentos de qualidade. Dinheiro apareceu na pesquisa, né? Então, eles dizem que necessidades básicas satisfeitas não altera muito a felicidade e a saúde. Então, assim, se eu tenho dinheiro para ter uma casa, um carro, um trabalho, pronto, aí na minha casa não falta comida, não falta nada. Se eu ganho uma gratificação ou alguma ação de justiça de 100 mil, 200 mil, um exemplo, não me dá muita alegria mais, não. Porque não me falta mais o que eu preciso. Então, assim, a pesquisa mostrou que as pessoas que têm um mínimo de dignidade vivem com o necessário, o dinheiro não é fator de muita alegria, de muita felicidade, de saúde. E aí eu coloquei, e os ricos depressivos? Não haveriam. Se o dinheiro, acumular dinheiro, fosse fator de alegria, de felicidade, de saúde, não teria rico depressivo. Eu conheço vários. Eles mesmos não entendem. Eles mesmos acham assim que eles estão sendo ingratos perante a Deus. Que ele diz, Naida, eu tenho tudo, mas para mim essa vida já deu. Não sei o que eu estou fazendo ainda aqui. Eu queria 3 filhos, eu tenho. Eu queria um carro novo, maravilhoso, aí, sei lá de quanto, 300, 200 mil. Eu já tenho também. Eu tenho uma casa que, se for lá, você não acredita na minha casa. Mas eu não quero viver mais. Eu não quero viver. Eu falei, cara, quantos anos tu tá? Aí ele falou, 54. Eu falei, caraca, quando chegar em mim, em 70, já está dobrando o cabo de não cansado de estar aqui nessa vida, né? Então, assim, dinheiro entrou na pesquisa, não é fator de saúde. E a gente vive correndo atrás de. A gente vive correndo atrás de várias coisas que, se a gente parar para refletir, não é fator de saúde para mim. Eu acho o meu bumbum pequeno. Um exemplo, estou sonhando que ele fique maior. Vai me dar saúde? Não vai. Fora o fato que ontem mesmo encontrei com uma amiga, ela falou, Naida, eu fiz uma cirurgia na mama, eu estou com horror as minhas mamas. Eu falei, para que tu mexeu? Porque tudo que a gente mexe, que não foi Deus que fez, é muito difícil ficar melhor do que Ele fez. É porque eu não gosto do que eu tenho, mas ainda corre o risco de fazer uma cirurgia plástica, complicar e ficar pior. Ah, mas aí eu fico mais alegre. Não fica. E agora, então, que está com raiva, né? Das mamas que está, né? Agora que não está feliz mesmo. Número de pessoas que você se preocupa, se importa com a saúde física e mental. Isso foi um fator de saúde. Pessoas que eu dedico tempo, por exemplo, trabalho do Sérgio. A gente, quando está dentro do hospital, olhando, cuidando, pessoas que sanguineamente não têm vínculo comigo. Mas a gente fica ali torcendo para não sentir mais dor, para conseguir dormir melhor. O acompanhante diz, nossa, ela estava gritando tanto, nem está gritando mais. Eu digo, ai, meu Deus, graças a Deus. Vamos fazer uma oração? Ela disse, vamos fazer uma oração. Então, a minha oração vai fazer ela ficar boa? Não vai. Mas me dá prazer fazer uma oração para uma pessoa que não está ali nada bem. Talvez semana que vem eu não a veja mais.
né? Então, esse tipo de colocação que a pesquisa detectou, as pessoas que se preocupam com a saúde física e mental de alguém, o Chico tinha um hábito bom, que ele comprava um jornal, que nós, no Rio de Janeiro, a gente chamava aqueles jornais, que nem tem mais, né? Que espremia assim e pingava sangue. O Dia, pronto, no Rio de Janeiro tinha o Dia. E aí, aqueles jornais só era notícia catastrófica. É morte, é facada, não sei o quê, não sei o quê. O que o Chico fazia? Ele comprava os jornais, lia, e depois ficava em oração, pelo que foi esfaqueado, foi atropelado, o que morreu sei lá como, o outro que morreu também não sei como. E olha a cabeça de Chico Xavier, né, gente? Então, assim, você orar, porque ele nunca nem viu, ele só leu a notícia, porque hoje é só abrir a televisão também, que a gente vê bastante gente para a gente orar, né, gente? Não tem jornal, mas tem a televisão, bastante cliente para a gente fazer oração. Então, ele disse que as pessoas que têm essa preocupação com o outro, elas têm felicidade, alegria e se sentem úteis, que é um fator de saúde, sermos úteis. A felicidade vem do amor que você tem e sente por outras pessoas. É uma coisa assim que a doutrina nos diz com muita clareza, né? Fazer o bem ao próximo e amai-vos, não foi o primeiro slide que a gente viu. Então, se a gente seguir esse passo a passo, essa receita, talvez a gente tenha mais um pouquinho de saúde e felicidade e alegria. Dados de 23 países comprovam que o ato de perdoar, 23 países fizeram isso em pesquisa, melhora diretamente o bem-estar psicológico. Quem é que vai me avisar a hora? Você vai me avisar a hora? Se eu estou fora do tempo aqui? Ainda tem um tempinho, né? Então, gente, se o ato de perdoar melhora o meu psicológico, porque às vezes o meu psicológico não é bom, porque eu tenho uma ideia física de raiva, de mágoa, de ressentimento de alguém. Então, eu não perdoo o meu marido, que me abandonou, eu tinha 2 crianças de 3 anos, a outra de 2, e eu vou levar isso para o meu caixão, mas perdoar ele eu não perdoo. E eu fico nessa ideia fixa, nesse looping, rodando. Claro que abre um campo para obsessão, para falta de sono. Aí eu descubro que ele agora arrumou outra pessoa, eu descubro que agora ele tem um outro filho. Pronto, aí eu piro na lata, como diz a molecada, né? Piro na lata. Ato de perdoar melhora o bem-estar psicológico meu. Eu não tenho que estar preocupada com ele, rogando praga, não vai dar certo, não, essas crianças, não sei o quê. Eu tenho que entender, num momento de uma palestra dentro da casa espírita, que eu preciso perdoar para eu ter saúde psicológica, física, voltar a dormir, voltar a ter tranquilidade, tocar minha vida, aproveitar minha vida. Por mim, larga ele para lá. Não consigo, Naida. Não, o que ele fez, eu não vou esquecer. E a pessoa acha que vai ter que ficar convivendo com aquilo o resto da vida. Está aí, pesquisa. Ó. Melhora diretamente o bem-estar psicológico. Conexões sociais fortes reduzem os níveis de estresse, protegem contra o declínio mental, físico e previne a depressão. Mais uma vez, convívio, relacionamento. Isso é da espécie humana. A espécie humana não somos seres gregários, não nascemos para viver no isolamento. Não querer, não me dou com meu vizinho. Naida, não gosto de vizinho. Ele toca a vida dele, eu toco a minha. O que custa dar bom dia? Amanhã precisa? Vai lá? Não vai ter coragem de ir lá. Então, gente, são coisas que parecem simples, mas que a humanidade não está usufruindo isso com o devido entendimento necessário. Eu não posso ficar sozinho. Por que os idosos, não sei se vocês frequentam abrigos de idosos,
Eles entram lá até espertos, você vê eles chegando, só reclamam, não sei por que meu filho me botou aqui, eu tenho a minha casa, eu queria ficar na minha casa, mas por que ele me botou aqui? Mas ainda chega assim, reclamando, brigando. Daqui a pouco é remédio, é quieto, chega lá, está assim, a gente vai lá, oi, como é que a senhora está? Não quer mais conversar. Porque o convívio que ele queria ter é com a família dele, os amigos, os vizinhos. Esse é o convívio social forte para eles. E essas pessoas foram que colocaram ele lá. Aí tem um monte de idoso igual ou pior que ele. Não satisfaz a expectativa dele de conversar. Não quero conversar. Aí começa a ficar muito para dentro, introspectivo e piorando, e piorando. Eu tinha um idoso aqui no abrigo Bezerra de Menezes, eu acho que eu já até contei aqui. Nós chegamos lá, ele ficava de paletó, todo arrumadinho, de blusa por dentro, e às vezes ia uma colega que tocava violão. E aí um dia ele ficou com a gente, aí chorou no violão o tempo todo, a gente cantando e preocupada com ele, olhando ele chorando. Aí, quando acabou lá a cantoria, eu fui lá e perguntei para ele, por que o senhor está triste? Aí ele falou, porque eu queria visitar meus amigos, meus vizinhos de vida toda, não sei o que do Descoberto, Antônio, Santo Antônio, alguma coisa assim. Acho que nem é tão longe, né? Que ele falou para mim, não é longe, não. Ele falou, só não me leva lá? Eu falei, olha, eu não posso levar o senhor, porque eu só tenho um responsável aqui que colocou o senhor, quem for, meus filhos. Eu falei, eu vou conversar com seus filhos, ver se seus filhos levam o senhor lá. Eu só queria ir lá ver eles, conversar. Aí eu falei, eita, será que vai querer voltar, né? Mas fui lá na direção do abrigo, conversei, né? Falei com a moça, falei, ele está muito triste, chorou com a gente lá hoje, está só querendo ver os vizinhos, conversa com os filhos dele, leva e volta no mesmo dia. Eles nem vêm aqui. Um é procurador, não sei de que aí, o outro era juiz. Diz que trabalha muito e tal. Não tem. Eu falei, até pediu para eu levar. Não, a senhora não pode levar. Só na responsabilidade da família. Eu falei, concordo contigo. E ele ficou lá. E esse senhor foi definhando. Chegava lá, eu ia logo dar um abraço nele, aí eu comecei a notar que ele estava muito magro. Falei com as meninas, falei, gente, ele está definhando, ele está emagrecendo, ele está deprimindo. Não, nós estamos de olho nele. Não deu, acho que 2 meses, ele faleceu, né? Que depressão em idoso não é uma boa companheira. Então, assim, uma conexão que ele tinha com os filhos era fraca, tinha com os vizinhos, com os amigos que ele queria, aquilo acabou com ele. E isso acontece até dentro das nossas casas, viu? A falta de relações significativas provou ser tão prejudicial à saúde, olha a comparação que eles fizeram, quanto fumar 15 cigarros por dia. Então, assim, eles pegaram uma coisa emocional e juntaram, fizeram uma metáfora com uma coisa física, que é cigarro, né? Então, a tristeza, a falta de pessoas para conversar, para falar besteira, falar bobagem. E esses dias eu tenho um amigo que é de rua, aqui na 425, que é o seu Reinaldo, e ele é conversado, ele é todo alegre, está com a perna toda estourada, que ele bebe demais, né? Sabe quem é seu Reinaldo, né? Bonito, ele tem um olho bonito, né? Uns cílios assim grandes, né? Aí, esses dias, ele pediu para eu levar uma cachaça para ele. Eu falei, seu Reinaldo, uma tal de sertaneja, eu não sabia nem o que era sertaneja. Aí ele falou, é um bujãozinho assim, a senhora acha, é bem baratinho, menos de R$2. Ele falando, né? Mas ele é de uma alegria e de uma cultura. Ele anda no bolso com um livrinho, às vezes, de Bíblia, de tudo, que eu já até dei um do Evangelho. Ele falou, eu gosto de todos, pode ser espírita, pode ser evangélico, eu leio todos, eu entendo tudo. Aí abrimos uma folhinha que nós fomos lanchar na padaria, né? E ele tem aquele cheirinho de morador de rua, né? Aí a moça não gostou, que ele estava comigo na padaria, né? Aí eu falei, amiga, ele não está pedindo lanche, nós vamos lanchar juntos e vamos ficar aqui sentados dentro da padaria. Ela não mandou a gente sair, não, né? Mas ele conversa ele é mecânico de caminhão, sabe? Vai ali no Paraíba e tal. Mas ele diz que a rua é o mundo dele, olha o olhar, o viés. Eu tenho muitos amigos aqui, eu não passo fome. Esses dias a gente tinha ido lanchar. Eu falei, onde só dorme? Só mora onde? Ele falou, debaixo do pedaço de pau. Aí eu não sabia o que era pau, pedaço de pau. Falei, o que é pedaço de pau, seu Reinaldo? Vamos ali que eu vou lhe mostrar. É uma árvore que tem lá, que ele dorme lá,
que tem lá os bagulhinhos lá que ele cata, que junta, que tudo. Mas o coração daquele cara é leve. Agora, a gente vê gente com família, com amigos, no trabalho. Eu perdi 2 amigos com suicídio na Polícia Federal. Então, assim, é o olhar da vida, é a percepção. Ele é de rua, ele parece ser feliz, ele está só estrupiado, com as pernas desse tamanho, e bem feio, assim, um negócio branco, assim, uma camada branca endurecida, sabe? Esses dias eu levei ele para o hospital de Sobradinho, mas ele não gosta de ir para o hospital, não. Então, só o amor liberta você da dor, do sofrimento, do egoísmo e do medo. Então, a pessoa que é abandonada, que ninguém se preocupa, que ninguém olha, que ninguém ouve, que ninguém promove o que ele está precisando, ele convive com essas coisas todas. O idoso com medo é muito triste, ele começa a ter medo de tudo. Meu pai, no final, tinha medo até de ver TV, as notícias ruins. Ele pedia para nem ligar mais. Falou, não liga a televisão não, que eu não quero mais ver essa notícia não, que eu estou ficando com medo. Porque ele vai ficando vulnerável. Então, o que a gente tem para dar para um idoso? Carinho, afeto, proteção. Um que eu adotei ali no abrigo, o seu Nelson, Cláudia está aí, sabe quem é? Ele dizia assim, eu queria um pão de queijo e um café, que aqui eles não deixam eu tomar café, porque eu não vou dormir. Aí eu ia lá, pedia, vou com o seu Nelson ali, fazer um lanche. Ah, pode ir. Coisa simples. Um dia lá ele quis um chapéu, depois roubaram o chapéu dele, brigou lá com todo mundo. Mas ficou feliz que ganhou o chapéu. Então, assim, é isso que a pessoa precisa naquela faixa etária. E, às vezes, não tem. Hoje, abrigo em Brasília, tem fila para você conseguir vaga. E é fila de 50, de 60, de 40. Que eu agora estava procurando para um amigo, que ele está pagando R$9.000 ali na Rota do Cavalo, e não tinha vaga. Por quê? Porque os familiares não querem mais idosos em casa. Isso é uma mudança triste da nossa cultura, né? Mas a gente sabe que é importante, que a gente pode fazer, a gente deve procurar fazer. Essa pesquisa, essa escala internacional que eles montaram em Juiz de Fora, esse psiquiatra Alexander Moreira, ele é de um núcleo de pesquisa de espiritualidade e saúde, nessa Universidade de Juiz de Fora. Eles fundaram esse núcleo em 2016. E hoje ele é um nome no Brasil falando dessa parte de espiritualidade. Vai para Harvard, apresenta trabalho lá e tudo. E eles constataram assim, pacientes de hemodiálise pontuaram muito alto felicidade e espiritualidade. A gente sabe que hemodiálise é um procedimento cruel. Quem já acompanhou, a vida é muito reduzida. Então, para um paciente de hemodiálise está pontuando alto espiritualidade e felicidade, né, realmente são pessoas muito especiais. Especiais por quê? Especiais porque traumas, perdas e danos com sentido na vida, mais o culto da espiritualidade, constroem estratégias de luta saudáveis e cuidam da mente. São pessoas que têm essa maneira de viver. Quando vem a tempestade, né, o vendaval, que eu chamo, as pessoas que têm essa estrutura, sentido na vida, têm propósito, eu gosto da vida, eu quero ficar bem, e tem a parte espiritual, elas conseguem construir estratégias saudáveis de ficar ali numa hemodiálise de boa. Enquanto uns desesperam, porque eu vou morrer mais rápido, eu não quero mais, hoje a mãe ficou lá insistindo para ele fazer, não quero, vou embora, não vou fazer. Aquele que faz e ainda faz essa pontuação, não são pessoas comuns. São pessoas que se cuidam, que se preparam para os ventos da vida. Tem pessoas que os vendavais são piores do que outros, mas a maneira como o capítulo do Evangelho diz, bem-aventurados os aflitos, aqueles que passam pelo vendaval tranquilos, serenos, mantendo a fé, a coragem, o otimismo, não é a regra das pessoas como um todo, não é. Mas se isso é bom,
eu posso começar a partir de agora. Nós estamos aqui fazendo uma revisão de caminhadas. Nós estamos aqui refletindo sobre a vida. Então, eu posso começar a me dedicar, ouvir mais coisas, ler mais coisas. Maiores níveis de espiritualidade estão associados a níveis menores de cortisol e proteína C reativa, que é o PCR, resultando em menor incidência de sintomas de ansiedade, depressão e melhor qualidade de vida. Então, maiores níveis de espiritualidade. Cortisol é um hormônio do estresse. Pessoas ansiosas, agitadas, o cortisol dá lá em cima. Não dorme, tem insônia, não consegue ficar parada. Com 2 minutos já estava levantando, indo lá fora, vou acender um cigarro. Acho que eu vou beber água, Naida. Não, acho que agora eu vou ali no banheiro. Não, espera aí um pouquinho, eu vou só ver se está ventando, se está chovendo. E não fica parado. Esse tem o cortisol lá em cima. Proteína C reativa é um fator que dá no sangue, indicando infecção ou inflamação. Ele não determina aonde é, mas é um indicativo para os médicos ouvirem. Vocês lembram da época da Covid, que a gente fazia para ver o PCR? PCR alto, com tosse, com falta de ar, cansado, não estava levantando, estava com Covid. Vai ter que tomar lá os remédios de Covid. Então, quando são maiores os níveis de espiritualidade e os hormônios de qualidade de vida, que é a ocitocina, serotonina, endorfina, dopamina, esses hormônios são mais altos em pessoas que cultivam espiritualidade. Pessoas mais zen, que a gente diz, né? Mais lá no Rio a gente falava muito bicho grilo, né? Quando você chegava num lugar lá, no Rio tem um lugar lá que chama Trindade, bicho com baseado, de boa, tranquilo. Aí, a senhora podia me dar um café? Eu pago 2 músicas para a senhora. Toco 2 músicas ali e a senhora me dá um café. Eu falei, fechado, bicho, pode tocar aí. Aí ele toca as músicas e toma o café dele. Esse povo zen, tranquilo, o mundo está caindo, ele olha e diz assim, é para correr, é para ficar, tu vai correr, se tu correr eu corro também. O mundo está desabando. Esse está com os hormônios do bem-estar tranquilos, quer dizer, chega um nível que a gente olha e acha assim, esse bicho está meio fora do pino, né? Porque aí é muito relaxamento para o necessário da vida, né? Eu tenho que estar tranquila, mas eu não posso estar fora da realidade, porque aí eu estou surtada, aí eu não estou também dentro da realidade, né? Então, a gente vê o quanto que essa parte da espiritualidade nos ajuda, né? Então, vamos aos passos, tentando resumir todo esse falatório que eu fiz, né? Expondo algumas coisas. E os passos. Consciência de que somos espíritos encarnados. Esse é o ponto de partida, porque eu tenho que viver nessa perspectiva, com esse viés. Eu estou aqui numa viagem e essa viagem vai acabar e eu vou para outro lugar. E eu tenho aqui agora, que está fazendo a minha mala, a minha mochila, para eu chegar lá, na cidade que eu estou indo. É calor e eu não estou levando gorro, luva, casaco, porque eu vou chegar lá com a bagagem que eu estou cultivando aqui, eu não vou usar nada lá, porque eu vivi aqui como um ser material, completamente desconectado de vida espiritual, isso nem passava na minha cabeça, e algumas coisas vão fazer falta lá na viagem, quando eu chegar lá do outro lado. Então, essa perspectiva é a fundamental para a saúde, bem-estar, tranquilidade, equilíbrio. De onde viemos, quem somos e para onde vamos? O Evangelho. O Evangelho dá isso tudo para a gente, gente. O Evangelho diz quem é a gente, o que a gente está fazendo aqui, para onde a gente vai, como é que é para a gente viver. Mas aí tem autores que dizem assim, não, eu vou na casa espírita, eu sou ligado à doutrina, mas a doutrina não está dentro de mim. Eu tenho que permitir que a doutrina entre em mim, que é o conhecimento da doutrina. Porque esses dias eu vi uma live de uma psiquiatra, que está até muito frequente nas redes sociais, ela chama Ana Beatriz.
Ela é uma figura assim, muito interessante. Eu achei legal, porque o cara virou para ela e perguntou assim, como é que você aguenta tanto paciente psiquiátrico, é surtando, é pedindo tua ajuda, e como é que tu dá conta? Porque é muita loucura. Aí ela virou e falou assim, em primeiro lugar, eu sou espírita. Eu sou espírita. Então, esse arcabouço da doutrina, ela me ampara muito, ela dizendo. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu sei qual é a minha missão. Eu sei a importância desse meu trabalho nas redes sociais hoje. Eu sei quantas pessoas eu estou atingindo hoje. Pessoas que tinham doenças mentais e não sabiam nem para onde ir, o que era. Eu estou conseguindo explicar e elas entendendo. Então, como o Frankl falou lá atrás, aquela pessoa que tem o sentido, que tem a razão de estar aqui, entende o que está fazendo aqui, isso já é uma proteção muito grande para ela tocar a vida dela, né? Então, esse de onde viemos, quem somos e para onde vamos, isso é uma coisa gigante, né? Aumentar a conexão com Deus e o autoconhecimento. Essa conexão com Deus é uma coisa, para nós, da doutrina, tipo assim, um arroz com feijão, que todo mundo come, todo mundo que come, né? Arroz com feijão. É uma coisa básica, né? A gente orar, como a doutrina pede, a gente orar, a gente pedir, a gente vibrar, ter uma atividade social, ser útil a alguém, visitar, vir na casa. Eu dou sempre exemplo do bazar do Monte Alverne. Eu acho que o trabalho das meninas ali no Monte Alverne, que estão aqui, aquilo ali é fantástico. É fantástico aquele trabalho de vocês. Em todos os pontos de vista, a proposta do trabalho, o convívio, o compromisso de vocês, a boa vontade, todo mundo sempre alegre ali, ajudando quem chega, procurando as coisas. E dentro de uma casa espírita, é uma atividade assistencial. Então, se todos nós pudéssemos fazer alguma coisa que eu tenho orgulho do que eu faço, eu vejo sentido no que eu faço, já é um fator muito grande de saúde, né? E o autoconhecimento, que a Casa Espírita sempre promove palestras e estudos, enfim, né? Esse autoconhecimento, como a pesquisa mostrou ali, é um sustentáculo fantástico. Porque o que me sustenta? Quando o Frankl fala no livro dele, que ele teve no campo de concentração, ele falou, aqui me tiraram tudo, até minha roupa, ficava todo mundo pelado no campo de concentração, que não tinha mais roupa. Um frio louco, não tinha comida. Ele falou, eu só tenho aqui a minha existência. A única coisa que eu tenho aqui é que eu existo, que eu olho para mim e vejo que eu estou vivo ainda, né? É só isso que eu tenho. Eu não tenho, me tiraram tudo, e nem sabia que a família toda tinha morrido lá fora. Então, assim, o que sustentou ele? A cabeça dele. Ele começou a planejar um livro, vendo por que uns se jogavam na cerca para morrer mais rápido, outros queriam morrer logo aqui, os outros não queriam morrer, o outro queria conversar para ver se vivia mais um dia ou dois. Então, chega uma hora que o que nos sustenta, eu digo quando a gente vai para um centro cirúrgico, fazer uma cirurgia sozinha, né? O que sustenta a gente é o que está na cabeça da gente. São os nossos pensamentos. Eu não conto com ninguém ali. Não sei a equipe médica, mas não é ninguém que está comigo. Então, tem momentos na vida que eu conto comigo. E o que é esse comigo? É o que eu plantei dentro de mim. Eu sou uma pessoa pessimista, eu sou uma pessoa otimista, eu acredito que Deus está do meu lado, eu acredito que tem um benfeitor comigo na hora da minha cirurgia, que vai estar... Quem pensa assim, entra muito mais segura do que aquele que se despede de todo mundo no quarto. Olha, eu não sei se eu vou voltar, eu não sei se eu vou ter uma parada cardíaca, melhor me despedir de todo mundo. Pode ser meu último dia, viu, que você está me vendo, que você está me olhando. Gente, é diferente. É diferente. Agora, como é que planta essa sustentação interna, no mundo interno? Que saúde é mundo interno. É o autoconhecimento. Foram as coisas que eu li, as coisas que eu escutei, os exemplos dos filmes que eu vi. Então, tudo isso ajudou a construir isso que eu sou. O que eu penso, o que eu sinto. Eu acredito que fazer o bem é uma coisa boa. Eu gosto de fazer, eu destino parte do meu tempo fazendo bem. Mas aquele que não pensa a respeito disso, não vai fazer.
Porque eu só vou ter a iniciativa de um comportamento, pegar um carro e ir em algum lugar, se eu acredito naquilo que eu estou indo fazendo. Senão, eu vou falar, gente, hoje eu não vou, não. Hoje eu vou ficar dormindo aqui. Não vou, não. Está muito cedo, viu? O colega hoje de manhã dizendo 6 horas da manhã, ele foi caminhar, estava um frio doido. Eu tinha voltado para trás. Porque eu gosto de atividade física, mas botar uma roupa para ir andar no frio, eu não iria. Então, assim, é de cada um, né? A iniciativa, eu só vou para cima daquilo que eu acredito e vejo valor, né? Então, termos um objetivo na vida que faça sentido. Eu preciso ter alguma coisa que me dê motivo de eu estar aqui. Termos tarefas no bem, sermos úteis. Isso é fator de saúde. Eu saber que eu sou importante para alguém, que eu faço uma coisa boa para alguém, ou gosto de participar de um grupo. Aquela pessoa que vai se retraindo e não vai participando mais de nada, está contra o movimento da saúde. Quanto temos de vaidade, orgulho e egoísmo, fontes de sofrimento e doenças? Isso está no Evangelho, segundo o Espiritismo. A pergunta é feita para os espíritos. Qual a maior fonte de sofrimento da humanidade? Resposta: o egoísmo. Os 3 fazem a gente sofrer, mas o egoísmo foi a resposta que veio no Evangelho. E hoje, gente, como é que a gente está vivendo mais? Com egoísmo. O que é eu tirar recurso, dinheiro de uma população? Isso é egoísmo. Isso é ganância. Isso não é fator de saúde, muito pelo contrário. Isso é fator contrário ao bem-estar, à consciência limpa, tranquila, eu estou deitando, eu estou dormindo. Diferente de um outro dirigente ou um político da classe política que deita, que dorme, que não, eu destinei, eu botei, eu fiz o projeto, está aqui, eu apliquei tudo. Esse dorme melhor, não tenho a menor dúvida. Mas cada um, como a doutrina também nos permite, o livre-arbítrio. Cada um faz o que acha que é bom, o que é melhor. Deus disse, o mundo está todo à disposição de vocês. Vocês podem fazer tudo, mas nem tudo vocês devem fazer. E quem escolhe? Eu. Pelos meus valores, minhas crenças, no que eu acredito, na minha bagagem de exemplo, de educação. Eu tenho direito de fazer, né? Mas a lei de ação e reação, ela é infalível, que é uma lei do universo, né? Então, evitar o isolamento, convívio é necessário. Fazer o bem é curador. Estar bem, esse é um fator de saúde que nós podemos nos avaliar, fazermos autoavaliação. Eu estar bem comigo, com o outro e com tudo à minha volta. Como é que eu estou? Quando eu fico parada, quieta, sem ninguém muito perto de mim, o que eu penso? Aonde que meus pensamentos andam? Esse é um bom termômetro. Ah, Naida, eu só vou no passado. Eu só fico me arrependendo, eu não devia ter casado com o João, eu não devia ter ido não sei para onde, eu não devia ter tido tanto de filho que eu tive, eu não sei o quê. Eu fico lá, a vida está aqui, mas ela está lá. Aí a outra diz assim, eu estou preocupado com amanhã, Naida, o país está num momento difícil, eu acho que nós vamos ficar sem nada, não sei se a gente vai ter onde morar, será que a gente vai comer todo dia? Eu falei, mulher, calma, se acalme. Também não está vivendo no hoje. O ansioso vive no que vem. E o depressivo, o deprimido, vive no que já passou. Diga. Estamos tudo aqui de novo, né? Estamos tudo junto aqui de novo. Então, esse é um fator. Como é que eu fico comigo? Eu gosto de ficar sozinha? Não, Naida, detesto, não me dou bem comigo. Eu penso tanta besteira. Então, já não fica em paz consigo. Quem não está consigo não vai ficar bem com o outro e não vai ficar bem com nada à minha volta. Aquelas pessoas que reclamam, pessimistas, criticam tudo. Tudo é ruim. O tapete é marrom, devia ser branco. Aí, se é branco, não, era melhor que fosse marrom. Então, essa pessoa ela não está encaixada na vida. Não está encaixada. Ela não é de lugar nenhum, não sabe para onde ela quer ir, mas ela não está bem onde ela está.
Então, isso a gente precisa ver como é que a gente está. Esse é o primeiro fator de saúde. Eu comigo, com o meu umbigo, com o outro, às vezes eu estou bem comigo, mas não estou bem com ninguém que está à minha volta. Minha família é terrível, briga, se agridem, não estou bem com o outro. E aí não estou bem com nada à minha volta. Eu não gosto do meu trabalho, meu salário é horroroso, meus colegas são assim, meu chefe é maluco, moro longe, não tenho gasolina para todo... Enfim, nada presta. Nada está bom. Quando nada está bom, eu não vou estar bem com a minha saúde, com a minha paz, com a minha harmonia, com o meu equilíbrio. Não vou estar. Né? Então, aqui vem uma conclusão do que a gente conversou aqui agora. Né? Vocês lembram do primeiro slide? Amai-vos uns aos outros. Né? A ciência tem gasto milhões de dólares para nos provar que, para termos saúde, precisamos nos amar uns aos outros, Jesus, e que fora da caridade não há salvação, Kardec. Ou seja, nós precisamos estar bem com os outros, nós precisamos fazer caridade, aquele que ajuda, aquele que gosta do outro tem mais saúde. Isso nós já tínhamos ouvido há mais de 2000 anos atrás. Por isso que André Luiz diz para a gente, né, que nós somos crianças espirituais. Então, se a gente se dedica à parte da espiritualidade, ao próprio Evangelho, né? Então, que Jesus nos ajude a descobrir nosso propósito, para nessa vida sermos úteis de alguma forma, na construção de um mundo melhor, e que Deus esteja sempre conosco, né? Porque esses são os fundamentos da saúde. É Deus, é espiritualidade, é sermos do bem. Eu sempre digo, ser do bem ainda vale a pena. O pessoal diz, Naira, tu ainda está nessa de fazer caridade, ajudar? Eu digo, estou porque eu acredito que esse é o caminho. Porque aqui não é o fim da linha. Fim da linha vai vir depois. Então, obrigado aí pela atenção de vocês, que Deus nos abençoe e vamos em frente. Caríssima irmã Naida, muito obrigado pelas reflexões, por esse chamamento, né, que nos trouxe aí e que nos traz muito ânimo para perseverarmos na nossa caminhada evolutiva. Obrigado aí pela presença e por essas reflexões que nos apresentaste. Caríssimos irmãos e irmãs, nós vamos fazer uma pausa agora para o almoço, até às 14h30, quando então prosseguiremos com o atendimento que está sendo realizado ali na sala pela nossa querida irmã Fátima, doutora Fátima. E lembrando também que hoje, às 20 horas, nós teremos mais uma palestra com a nossa irmã doutora Maria de Fátima sobre curas espirituais. Contamos também com a presença de todos e de todas às 8h. Muito obrigado por essa manhã luminosa. Me perguntaram aqui a respeito se essas palestras elas vão para o YouTube. Então, semana que vem, os responsáveis já colocam, a partir da terça-feira, as palestras que são ministradas aqui aos sábados. Tá? Quem quiser rever e divulgar, na terça-feira que vem já estão online. Muito obrigado, irmão Sérgio Mille. Bom, uma boa tarde, né? Já estamos na tarde, uma boa tarde a todos e retomamos às 14h30.